Bora entrando, galera. Tinha aqui. Live número 7 sobre taxas, juros e inflação. A gente vai conhecer um pouco sobre alguns números, né, do mercado financeiro e como eles podem te auxiliar, né, para obter melhores retornos. Você entendendo um pouco mais sobre isso, né, você consegue sair bem dependendo da situação que o Brasil, o país esteja, né, situação macro que a gente chama. 9h33, esperar mais uns 3 minutinhos aí e a gente começa. Mais um minutinho. No decorrer que as lives vão passando, a gente vai começando a ficar um pouco mais técnico, né? Um pouco mais detalhado as informações que a gente passa aqui para vocês. Então, é extremamente recomendado que vocês realmente tenham esse hábito, né, de acompanhar as lives, se não por aqui ao vivo, pelo menos no YouTube também, para vocês começarem a ter essas noções numéricas e não apenas investir em qualquer coisa e saber de fato no que está investindo, né? E ter uma certa independência para conseguir discernir o que é um bom e o que é um mau investimento. Então vamos lá, começando. Seguinte, galera. Vou falar um pouco aqui sobre taxas, juros e inflação, tá? Mas no final. É importante vocês terem essa noção que todo mundo entende um pouco sobre essa parte de juros, né? Afinal, se não você, algum conhecido seu, ou parente, ou colega de trabalho, não sei, tem algum envolvimento com juros, seja pagando juros no cartão de crédito, seja pagando juros devido a um financiamento que fez de um carro ou de uma casa. Então, sempre que a gente se trata acerca dos juros, a gente vai muito nessa linha de você pagar os juros para alguém, né? Mas no decorrer do tempo, e também no decorrer aqui das lives que a gente está fazendo, né, a gente vai vendo que tem formas de, ao invés de nós pagarmos os juros, pagarem juros para a gente, né? As instituições que inicialmente pagaríamos os juros têm a possibilidade de fazer as instituições, sejam bancos, financeiras, etc., pagarem algum tipo de juros para a gente, tá? Antes de eu continuar aqui, clica aqui no aviãozinho, convida aí os amigos para estar acompanhando aqui essa live, tá? Outra live extremamente importante, segunda parte aqui em relação às lives sobre as bases do investimento, tá? Onde eu vou estar dando um panorama geral para vocês sobre essa parte dos investimentos mesmo. Na live passada eu já abordei um pouco e agora nessa live eu vou estar falando mais detalhes agora acerca de inflação, taxa de juros, algumas taxas que são as mais utilizadas no mercado. Bora entrando. Então a gente acaba vendo que todo mundo conhece, porque todo mundo já, se não for você, alguém vivencia isso, né, de pagar juros devido à cobrança de cartão de crédito, de parcelamento de fatura, financiamento, empréstimo, que seja, mas que eu quero que vocês saibam que é possível você usufruir desses juros e não somente você pagar juros para um terceiro.
E isso aí vem justamente dos investimentos. Você tendo conhecimento dos investimentos, você sabe que é possível você ter algum tipo de retorno de juros compostos, né, acerca do sentido contrário, né, pagarem juros para você. Então, nessa live eu vou abordar um pouco sobre as principais taxas de juros que existem no mercado e também falar um pouco sobre a inflação, um grande perigo que corre no nosso dia a dia e que muitas vezes nós não percebemos, tá? E nem sabemos o porquê que ela existe, né? Muitas vezes, tá? Em relação às taxas de juros, a gente tem algumas taxas aqui, eu vou abordar três principais, né? Que é a primeira delas é a Selic. A Selic é a principal taxa de juros que existe no mercado, tá? A taxa básica de juros. Todas as outras taxas, elas são baseadas, tá? Seja devido à causa ou consequência da Selic. A Selic ela é determinada pelo Banco Central e a cada 45 dias há uma reunião, que é a reunião do Copom, para decidir, de acordo com a situação econômica atual do país, qual será o nível que a Selic vai estar, certo? Atualmente a Selic ela está na faixa de 3,5%, no dia que hoje é dia 27 de maio de 2021, né? Então, hoje ela está de 3,5% e ela está nesse patamar devido a algumas situações que ocorreram, principalmente devido à pandemia. Então, a pandemia chegou, a Selic antes da pandemia estava na faixa de 4%, salvo engano, 4, 5%, e devido à pandemia o Banco Central reduziu a taxa, chegando até 2%, e agora estamos numa tendência de alta novamente da Selic, chegando agora aos 3,5%, tá? Já eu vou explicar o racional porquê desses níveis, né, da taxa Selic, porque antes estava a 6% e hoje está a 3,5%, porque no meio da pandemia chegou a 2%, e porque há um tempo atrás estava na faixa de 14% ao ano a Selic, tá? A taxa Selic, ela é a taxa, como eu falei, a taxa básica de juros. Inclusive, temos um título público, tá? Um investimento em renda fixa que é atrelado à Selic, que é o Tesouro Direto Selic, tá? Ele tem como como o indexador de rentabilidade a própria Selic. Então, à medida que a Selic ela aumenta, a minha rentabilidade nesse investimento vai aumentar também. Inclusive, eu comentei sobre esse investimento na live passada, tá? Quem não acompanhou, tá lá no YouTube, tá? Para você acompanhar de forma gratuita, tá? Inclusive, aproveita e se inscreve lá no canal. E, inclusive, também, se ela reduzir, como aconteceu no meio da pandemia, né? Que ela saiu de 6% para 2% ao ano, a minha rentabilidade nesse investimento também vai reduzir, tá? Então, inclusive, o Tesouro Selic é o investimento mais seguro que a gente tem no país, tá? A gente empresta o nosso dinheiro para o governo federal. O governo federal faz investimentos, sei lá, em infraestrutura, em saúde, educação, enfim, isso aí não é da nossa competência, mas tem essa possibilidade de a gente realizar esse empréstimo para o governo federal, e o governo federal vai nos pagar um prêmio, uma rentabilidade da taxa, 100% da taxa Selic. Então, essa acaba sendo a principal taxa disponível para nós no mercado financeiro, né? A outra taxa que a gente vai ter é a taxa DI, tá? Que é bastante alinhada com a Selic, ou seja, se a Selic sobe, a taxa DI sobe também no mesmo rumo. Se a taxa Selic ela desce, a taxa DI também vai descer junto, tá? O Robson perguntou aí acerca do Bitcoin, não é muito tema da live de hoje, mas eu vou comentar um pouco. O Bitcoin ele é um criptoativo, tá? Ele é conhecido como uma moeda digital. Na minha opinião, tem um futuro pela frente, mas você tem que entender que também você vai estar exposto a uma total volatilidade grande do Bitcoin. Tanto que quem comprou no pico
25 dias atrás, mais ou menos, comprou a 370 mil o valor do Bitcoin e hoje está a 200 mil, ou seja, você praticamente perdeu metade do seu investimento aí se você tivesse colocado boa parte do seu patrimônio. Entenda a relação de risco-retorno, que inclusive eu falei na live passada. A relação de risco e retorno você tem que estar bem alinhado com isso para você saber o quão confortável você vai se sentir ao se expor a um investimento de alto risco como é o Bitcoin. Tá? Pode gerar altos retornos? Pode, não sei quando, não sei onde. Mas na minha tese de investimentos, eu acredito no Bitcoin, mas eu acredito também muito na possibilidade de daqui a um tempo ele não valer nada. Por isso que eu exponho somente 1 ou 2% de todo o meu portfólio de investimentos no Bitcoin. Porque eu acredito no potencial dele, mas eu acredito também que a minha tese não é 100% verdadeira e pode ter uma probabilidade de não verdade, né? E acabar não valendo nada. Então por isso que eu não me exponho muito ao ativo, mas eu acredito ao mesmo tempo que ele possa dar certo no futuro bem distante, tá? De 15, 20 anos. Beleza? Então, voltando aqui, a taxa Selic e a taxa DI, né? A taxa Selic é a taxa básica de juros, a taxa DI, ela ela sempre segue a Selic. Se a Selic sobe, a taxa DI também sobe. Se a Selic desce, a taxa DI também segue, ou também desce. A taxa DI, ela geralmente é usada pelos bancos pela taxa CDI, tá? Que é Certificado de Depósito Interbancário. É uma taxa interna entre os bancos que é utilizada, tá? Não vou entrar muito em detalhes porque ela é utilizada, mas acabou que convencionou de muitas instituições financeiras utilizarem a indexação à taxa CDI para os investimentos, tá? Hoje a taxa Selic está em 3,5% ao ano e a taxa CDI está 3,4%. Geralmente ela fica nessa diferença de 0,1% ao ano, tá? Eu acredito que nesse spreadzinho de 0,1% entre a Selic e a taxa DI, os bancos tiram algum proveito de liquidez, né? E desse spreadzinho de rentabilidade, que 0,1% de R$1.000 é pouco, mas 0,1% de R$1 bilhão, por exemplo, que é uma parte do lucro líquido que os principais bancos aqui do Brasil conseguem tirar a cada trimestre, então tem um impacto muito maior, né, na conta deles, tá? Mas enfim, só explanando um pouco aqui para vocês. A próxima taxa que a gente tem é muito atrelada à inflação. A inflação, a gente geralmente relaciona a TJLP, que é a taxa de juros de longo prazo. Como a inflação mais conhecida que nós temos é o IPCA, tá? E hoje a TJLP meio que se referencia ao IPCA, né? Ele na base de cálculo dele, não vou entrar aqui na base de cálculo, mas ela se relaciona bastante com a inflação. Então o IPCA aumentando, que é o principal indexador de inflação aqui no Brasil, a inflação aumentando, a taxa de juros de longo prazo também aumenta e o contrário também é verdade. Se o IPCA baixar, a taxa de juros da TJLP também tende a baixar, tá? Ela é baseada justamente para ter essa noção. Quando eu falar de inflação um pouco mais na frente, vocês vão entender mais esse conceito. Mas é uma forma também de a gente utilizar como indexador para os nossos investimentos, tá? Uma taxa de juros de longo prazo pode, no longo prazo, nos proteger da inflação, por exemplo, já que ela tende a estar alinhada com a inflação. Então, dependendo da situação macroeconômica que a gente está vivendo no país e no mundo, você pode ter alguns tipos de investimentos indexadores dos investimentos diferentes, né? E a terceira taxa
é a taxa referencial, que é a TR, tá? Antigamente ela era bastante utilizada para o combate da hiperinflação, tá? Principalmente antes do Plano Real. O Plano Real foi de 1994, né, estabelecido. Então ela era bastante utilizada, que era uma forma, tem um cálculo também por trás dessa taxa, que foi criada justamente para combate o combate da hiperinflação. Só que à medida que veio o Plano Real, veio um controle maior da hiperinflação, a TR tendeu a zero, tá? Inclusive desde 2018, salvo engano, ou é 2017, a TR está zerada, tá? E o principal investimento que utiliza a taxa referencial como indexador é justamente a poupança, tá? Desde 2012, a poupança, a poupança foi muito popular, né, nas gerações passadas, tidas como investimentos de alta segurança, mas hoje a gente sabe que a poupança não é tão segura quanto o Tesouro Direto, por exemplo, tá? E, inclusive, desde 2012, que é isso que eu ia falar, a rentabilidade da poupança teve alterações e hoje ela está relacionada tanto à taxa referencial como também à taxa Selic, tá? A poupança, atualmente, com a TR zerada, ela rende 70% do CDI. Então, do CDI não, da Selic, desculpa. Ela vai render 70% da Selic. Então, a Selic nos parâmetros de 3,5% ao ano, a poupança vai render 70% disso. Ou seja, ela vai render cerca de 2,8%, algo do tipo. Tá? Então, é muito pouco em relação ao Tesouro Direto Selic paga. Sendo que o Tesouro Direto Selic é o mais seguro de todos, tá? De todos os investimentos. Então, como eu falei também na live passada, à medida que você vai exigindo um maior risco naquele investimento, você obrigatoriamente tem que exigir um maior retorno, porque eles são inversamente proporcionais. Então, e a gente percebe que na poupança, comparado ao Tesouro Direto, ao Tesouro Selic, isso não acontece. A poupança ela é mais arriscada, porque ela é emitida por uma instituição privada, que são os bancos, enquanto o Tesouro Selic é emitido pelo governo federal, que se o pior das hipóteses o governo federal estiver muito mal das pernas, ele é dono da máquina de impressão de dinheiro, então ele pode imprimir mais dinheiro, mesmo que para isso a inflação suba, mais na frente eu vou explicar sobre isso, mas ele consegue arcar com essa dívida que ele fez, né? O governo federal fez. Então, acaba não condizendo com aquela tríade que eu comentei com vocês na live passada, tá? E por fim, a última série de taxas aqui que servem de indexadores, né? É a série IMA, tá? A IMA é uma série de indexadores que é administrado, foi criado pela Ambima, que é uma entidade regulatória aqui de investimentos, né, em valores imobiliários, que a gente chama, e ela criou o índice IMA, que tem o IMA-B, que é o principal deles, tá? O IMA-B, ele é bastante atrelado também, como a TJLP, bastante atrelado ao IPCA, tá? Mais especificamente ao Tesouro Direto IPCA+, que são títulos públicos de longo prazo, emitidos também pelo governo federal. No futuro breve, tá? Muito provavelmente daqui a 15 dias eu vou explicar muito bem em relação a essa questão de investimentos em renda fixa, mais especificamente também de títulos públicos, tá? Então, Mário, já vou te responder, só terminar aqui essa linha de raciocínio, tá? Então, o IMAB é um outro indexador que é utilizado, tá? Que ele é muito alinhado ao IPCA+. Então, o IPCA+, é um título que ele é um título híbrido, ou seja, ele tem como indexador o IPCA, que é da inflação, mais uma taxa pré-fixada, tá? Uma taxa fixa. Atualmente, o Tesouro IPCA+ 2035 tá IPCA mais 4,2, 4,4 por aí, tá? Não tenho acompanhado recentemente. Mas à medida que a inflação sobe,
O IMAB também, esse índice também tende a subir porque ele está atrelado ao IPCA. Tá? O Mário perguntou aí em relação à economia brasileira, quais são as medidas que o Brasil está precisando, né? É importante a gente ver, a gente entender um pouco da situação macro. Eu não vou falar questões políticas pontuais aqui, eu vou realmente colocar coisas que ao meu ver, seriam fundamentais para a economia voltar a rodar. Tá? Primeiramente, em relação à vacinação, né, que a gente tem um grande problema em relação à vacinação. Houve um atraso no começo, sim, houve, mas atualmente, o que eu acho que está acontecendo, eu acho que os governos criadores, né, donos, entre aspas, das vacinas, por exemplo, a Pfizer, que é dos Estados Unidos, a AstraZeneca, a da Oxford, que é lá da Inglaterra, a da Índia também, a chinesa, eu acho que eles estão segurando muito essas vacinas, primeiro para vacinar a sua própria população, que eu acho extremamente natural um governo buscar isso, uma vez que eu tenho um dedo do meu próprio país, né, o criador de um tipo de vacina. Então eu acho que atualmente os governos americano, inglês, indiano e chinês estão tendo uma certa segurança em relação aos insumos, né, e também às vacinas para comercialização com outros países. É tanto que se você pegar números absolutos, tá? Números absolutos é o número, a quantidade real, sem ser em percentual, né? O Brasil só realmente perde para os países que estão produzindo a vacina, que é Estados Unidos, Inglaterra e a Índia, tá? Isso aí é a primeira questão. Então, à medida que a vacinação for andando também, gostaríamos também que fosse com maior agilidade. Eu acredito que também a economia naturalmente vai rodar, porque vai ter menos limitação de público, de horário, de abertura do comércio, etc. A outra questão também, numa análise mais macro, é em relação às reformas. Tá? As reformas devem andar, principalmente a reforma tributária e administrativa, né? Inclusive estão em processos já no Senado, na Câmara dos Deputados. Se for até o final do ano, seria extremamente crucial, inclusive porque tudo isso está relacionado, tá? O não andamento das reformas, a velocidade da vacinação, o preço do dólar, o nível da inflação, o nível da Selic que a gente está agora, tudo está correlacionado, tá? Então a gente não consegue tratar só pontualmente num canto ou pontualmente no outro, tá tudo correlacionado. Quando eu falar de inflação, e aguardem aí que é bem interessante vocês entenderem isso, quando eu tocar no assunto de inflação, eu vou explicar todo o racional, como uma coisa vai puxando a outra, tá? Então, além da vacinação, das reformas, também tem uma certa ponto de interrogação acerca das eleições do ano que vem, né? Após o esquema lá que teve no STF, né? Que colocou o Lula novamente no páreo, tem muita possibilidade de ser um embate basicamente entre Lula e Bolsonaro, né? Não estou dizendo que são os melhores ou os piores do mundo, mas muito provavelmente vai ser essa disputa se tudo caminhar como está caminhando. Então isso acaba gerando no mercado e na economia também um certo impasse, tá? Fica justamente nessa dúvida do que vai acontecer lá na frente, né? Tá? Então basicamente eu acho que é esses 3 pontos, tá? Vacinação, o andamento das reformas e esse ponto de interrogação colocado na eleição do ano que vem. Isso tudo coloca dúvida no mercado, tá? Seja ele na bolsa, seja ele na economia como um todo, tá? Porque a partir do momento que eu fico mais em dúvida em relação ao futuro do país, o risco ele sobe. E como a gente viu na live passada, quanto mais arriscado for o investimento, maior a rentabilidade exigida. Então, os investidores começam a exigir uma maior rentabilidade como prêmio para o investimento. Por isso, também, um dos motivos da Selic está aumentando. A Selic está aumentando para se tornar mais atrativa ao investidor internacional,
para daí o investidor internacional entrar aqui mais, investir mais aqui dentro do país, e a partir disso, normalmente a maior quantidade dos investidores internacionais são americanos, ou seja, trazem dólar, e quanto mais dólar aqui, maior a demanda para uma oferta que está estagnada, está neutra. Então, quanto maior a demanda em relação à oferta neutra, eu vou diminuindo o preço do dólar. Isso aí vai causar essa redução do dólar. Com a redução do dólar, vem a parte da inflação, que já eu falo, tá? Então, a gente tem essas três questões aí, tá? Eu espero ter respondido a tua dúvida, Mário. Qualquer coisa, comenta aí, se ficar mais alguma dúvida, tá? Se no decorrer da live aqui eu não tirar a sua dúvida e você ainda tiver, fala comigo no direct também, que eu vou responder com o maior prazer, tá? Então, a gente tem esses 4, né, que eu citei, esses 5 na verdade: Selic, a taxa DI ou taxa CDI, TJLP, que é a taxa de juros de longo prazo, a TR, que é a taxa referencial, e o índice IMA, que principalmente aqui eu estou comentando do IMA-B. Eles são relacionados majoritariamente à Selic, ao CDI e à inflação, que aqui eu vou tratar especificamente do IPCA, tá? Então, a gente tem essas 3 taxas que são utilizadas: Selic, CDI e inflação, tá? E a gente toma como referência os indexadores dos investimentos, esses 5 indexadores que eu comentei com vocês. Eles estão totalmente correlacionados, como a gente viu. Se a Selic sobe, a taxa DI sobe. Se a Selic desce, a taxa DI desce. Se o IPCA sobe, a TJLP e o IMA-B sobem. Se o IPCA desce, o IMA-B e a TJLP também descem. Então, os índices estão totalmente correlacionados com as taxas de juros utilizadas no mercado, tá? E como é que funciona, Léo, essa rentabilidade, tá? A gente tem 3 tipos de rentabilidade em todo tipo de investimento que você vê daqui para frente, tá? Ou ele é pré-fixado, ou ele é pós-fixado, ou ele é uma rentabilidade híbrida, tá? Léo, qual é a diferença desses 3? Vou comentar agora para vocês. Vamos iniciar na ordem aqui. Primeira taxa pré-fixada é relacionada a realmente uma taxa que já é pré-estabelecida no momento que você vai fazer o investimento. Por exemplo, existe um título público que é o Tesouro Pré-fixado, e no momento que você vai investir, você já sabe exatamente qual é a taxa de juros que ele vai te rentabilizar, tá? Eu acredito que a última vez que eu vi, tá com umas 2 semanas, tá na faixa de 9,8%, 9,6% ao ano, tá? Então, a taxa de juros desse Tesouro Pré-fixado 2026, que é o vencimento dele, né, em 2026, está com a rentabilidade de 9 alguma coisa por cento ao ano. Então, independente de quanto a Selic vai bater, independente de quanto a inflação vai bater, independente de qualquer coisa, no final de 2026 você vai ter aquele rendimento de 9 alguma coisa por cento ao ano, tá? Léo, e qual é a vantagem e desvantagem desse investimento? A vantagem do tesouro dos pré-fixados é porque você tem uma maior previsibilidade, porque você já sabe ao final daquele período quanto você vai receber, tá? E a desvantagem? A desvantagem é que, como eu falei, os investimentos eles são baseados na Selic e no IPCA majoritariamente, né? Até porque o CDI é baseado na Selic. Então, se por um acaso a Selic chegar a 10%, tá? O Tesouro Selic ele possui uma liquidez diária, né? Conforme eu falei também na live passada. Então, eu vou ter 2 opções, né? Se a Selic chegar a 10%. Eu tenho um tesouro pré-fixado que eu tenho investido, né, em 2020, que é o vencimento para 2026, ou seja, eu tenho que segurar 5 anos, deixar meu dinheiro preso durante 5 anos, com a taxa de 9,6% ao ano, tá? Ou eu tenho o Tesouro Selic, que ele paga 10% ao ano, e eu posso tirar ele em D+1, ou seja, eu posso pedir hoje para fazer a retirada do meu dinheiro, e amanhã ele já está na minha conta. Se você utilizar aquela tríade que eu comentei, a gente está tendo um ativo muito líquido com a rentabilidade maior do que um ativo que é menos líquido.
Então acaba tendo essa descompensação. Essa é a principal desvantagem do Tesouro Pré-fixado. Se o Brasil passar por algum problema, algo que exija que a taxa Selic aumente, ou a inflação aumente absurdamente, seja por qual for o motivo, o Tesouro Pré-fixado pode não ser mais tão vantajoso assim. Ele pode perder, aliás, não é perder, na verdade deixar de ganhar mais do que eu investindo em outras opções, por exemplo. Tá bom? O segundo tipo de investimento é o pós-fixado. Pós-fixado, se o pré você é estabelecido antes, o pós ele também é pré-estabelecido antes, só que tem um detalhe. Ele é pré-estabelecido de acordo com um indexador, tá? No caso pode ser IPCA, pode ser a própria Selic, pode ser o CDI, pode ser até o IGPM, que eu vou falar mais na frente o que é, tá? Então, ele vai se alinhar com o indexador. Conforme eu falei, quando eu falei da Selic e do CDI, à medida que a Selic sobe, o CDI é totalmente correlacionado, então ele vai subir também. E no investimento pós-fixado, é isso que acontece. À medida que a Selic, por exemplo, se eu tiver um tesouro direto, à medida que a Selic subir, a minha rentabilidade daquele investimento também vai subir, tá? E é assim que funciona. Ao mesmo tempo que se a Selic baixar, minha rentabilidade também vai ser reduzida. Mas eu não vou ter perda anterior, tá? Se, por exemplo, desse período aqui até o final do ano, a taxa se manter, até daqui a um ano, a taxa se manter a 3,5% ao ano, eu vou ter rendido, por exemplo, R$100, vai virar R$103,50. Mas se baixar para 2,5%, por exemplo, eu não vou perder aqueles meus R$3,50 que se valorizaram, tá? Mas a minha rentabilidade daquele ponto que baixou para 2,5 para frente vai passar a render somente 2,5 e não 3,5 como estava rendendo anteriormente, tá? Léo, mais uma vez, qual é a vantagem e desvantagem desse investimento? A desvantagem é você realmente estar de mãos atadas, vamos dizer assim, né, em relação àquele indexador, tá? E a vantagem é justamente essa também, você está alinhado ao indexador. E lá, qual é o melhor momento de eu investir no investimento pós-fixado? Geralmente, o melhor momento de se investir num investimento pós-fixado é quando estamos na tendência de alta das taxas básicas de juros e também da inflação, tá? Que é justamente o momento no qual estamos vivendo hoje. Hoje a Selic está numa tendência de alta, tá? Passamos nos últimos 90 dias, né? Um pouquinho mais, nas últimas duas reuniões, o Banco Central aumentou de 2 para 2,75 a Selic e de 2,75 aumentou para 3,5. E há rumores de que na próxima reunião vai aumentar mais 0,75, chegando a 4,25. Então, essas tendências de altas da Selic, a gente vai aproveitando a situação e vai fazendo render mais. Se eu tivesse um tesouro pré-fixado, por exemplo, talvez eu começaria a ter desvantagens, eu começaria a ganhar menos, render menos o meu investimento devido a isso, devido a essa tendência de alta, tá? E por fim, e ao mesmo tempo, se eu tiver uma tendência de baixa, eu não estaria tendo uma rentabilidade mais vantajosa, né? Eu poderia estar tirando proveito, por exemplo, do tesouro pré-fixado, beleza? E por fim, a gente tem o investimento híbrido, que híbrido vem de mistura, né? Uma mescla de fatores diferentes, que é justamente uma mescla do pré com o pós-fixado. Ele é atrelado ao indexador, mas também ele tem um prêmio a mais de pré-fixado. Um exemplo extremamente popular é o Tesouro IPCA+, que o nome IPCA+, vem justamente disso. Ele é atrelado ao indexador IPCA e ele tem mais uma taxa pré-fixada, que hoje, como eu falei, está na faixa de 4,2, 4,3, nessa faixa, tá? Então, se a inflação chegar a 10 nesse investimento que eu fiz, então, na verdade, eu vou ter uma rentabilidade de 14%, né? 14,3, 14,4, tá? Então, dependendo do indexador que você tiver atrelado, você pode tirar proveito também em momentos de tendência de alta, tá? Se você quiser garantir uma renda mínima acima do indexador, né? Porque no IPCA+, eu protejo meu dinheiro da inflação
e ao mesmo tempo eu consigo render uma taxazinha pré-fixada sem ter um problema de desvalorização do meu dinheiro. Beleza? E agora a gente vai tratar da inflação, tá? A inflação, ela, como eu falei, né, um pouquinho antes, ela está totalmente relacionada a tudo que acontece na economia, tá? Desde o preço de um produto no supermercado até a valorização ou desvalorização do dólar, tá? É um ciclo muito grande, tá? Que às vezes as pessoas elas só enxergam um pequeno frasco, a pequena ponta do iceberg, né? Que não enxergam o iceberg como todo porque ele está no fundo do mar. E a partir do momento que você entende o porquê a inflação está aumentando e porquê a Selic também está aumentando e porque o preço dos produtos estão aumentando, por exemplo, você tendo essas noções, você começa a entender um pouco mais do panorama geral da economia, né? Essa situação mais macroeconômica, tá? Vou dizer como é que funciona mais ou menos, tá? Quando tivemos logo no início da pandemia, eu vou explicar de uma forma bem prática aqui, que aconteceu, obviamente, com todo mundo, né? Todo mundo presenciou a pandemia, que está assistindo aqui a live. Quando aconteceu a pandemia, o dólar deu uma disparada, tá? Por que o dólar deu uma disparada? O dólar hoje é dito como a moeda mais forte do mundo, tá? É tanto que todo tipo de produto é baseado no dólar, tá? Preço de commodities, que são matérias-primas negociadas no mercado aberto, o preço de tudo que você vê, até as próprias lojas europeias, asiáticas, tem a conversão no dólar justamente por ser a moeda principal mundial, tá? Então, a partir do momento que eu sei que o dólar é a moeda mais forte do mundo, e no começo da pandemia a gente passou por um momento de incerteza, a gente não sabia o que ia acontecer naquele momento, a gente não sabia quanto tempo ia perdurar a pandemia, quanto tempo a gente ia ficar de lockdown. Os investidores buscaram converter os seus reais, né, em dólar a fim de proteger o seu patrimônio, uma vez que o dólar é uma moeda segura, então ele ia ter mais resiliência no momento de turbulência. Nos investimentos, quando a gente está investindo, a gente tem a oferta e demanda, não só nos investimentos, isso é para tudo no mercado mundial global. A gente tem oferta e demanda. Se a oferta está muito alta, o preço vai aumentar, certo? Para equiparar esses níveis de oferta e demanda. Se a oferta está baixa, a demanda vai baixar. A demanda, o que eu digo, o preço, né? Para se equiparar e aí eles ficarem nesse equilíbrio constante, tá? Sempre tudo no mercado do mundo funciona dessa forma. E com o dólar aconteceu isso. Muita gente começou a comprar, ou seja, uma oferta muito grande, uma demanda muito grande, perdão, e aí a oferta começou a subir. O preço do dólar começou a subir. Então, estava na casa dos 4 e pouco e chegou a bater 5,60, 5,50 logo no começo da pandemia. À medida que o Brasil foi tendo mais incertezas, o dólar continuou aumentando, porque justamente veio essa insegurança do investidor e começou a tirar dinheiro da economia daqui e colocar lá fora. Com o preço do dólar aumentando e também juntamente com a pandemia, vai se ligando aí para vocês entenderem como é que chega a inflação. É extremamente importante essa parte final para vocês terem esse entendimento macro, tá, da economia. À medida que o dólar subiu, junto com a pandemia, que todo mundo ficou em lockdown, ficou essa total incerteza, a produção de recursos naturais, né, de matéria-prima para os produtos, seja, por exemplo, desde computadores até alimentício, as matérias-primas para esses produtos tiveram as produções estagnadas, tá? Então, se teve as produções estagnadas, a oferta, na verdade, diminuiu, tá? E o que vai acontecer? A demanda também ia buscar um ajuste dos preços, ia buscar justamente esse ajuste dos preços, perdão. E com o ajuste dos preços, como eu tinha uma oferta baixa, o preço começa a subir, mesmo com a demanda não tão alta assim. Então, juntamente com a valorização, por exemplo, da soja
foi um ativo uma commodity que aumentou absurdamente. E o arroz, vou pegar pronto o exemplo do arroz, que o arroz foi muito falado, né, no meio da pandemia. A produção de arroz, mesmo que ela seja produzida aqui ou lá na China, ela é comercializada em dólar, tá? Primeiro, com a pandemia houve uma redução da produção, então ficou um ativo mais escasso, o arroz ficou mais escasso, então naturalmente subiu o preço. Com o aumento do dólar, o arroz ficou mais caro ainda. Então, se o arroz custava R$5 o quilo, né, na comercialização, ele passou a custar 7, a valorização dele, vamos dizer que ele valorizou 50%, passou a 2,50, mas teve também a valorização do dólar, que chegou a uns 30% de valorização. Então, seria quase 50% a mais do valor, entendeu? E chegando a esse nível de R$10 a valores bem absurdos, tá? Eu não me lembro exatamente dos valores, mas eu sei que eu me lembro no noticiário que chegou a valores estrondosos. E por que isso aconteceu? O produtor começou a ter um preço maior, tá? O cara que compra a matéria-prima começou a ter um custo maior, a produção, além dos custos já que ele já estava tendo, e ele tem que repassar esse preço ao consumidor final, justamente para ele conseguir obter as mesmas margens de lucro e conseguir ter uma situação saudável com a empresa, tá? Ele conseguir continuar gerando empregos e a partir disso ele continuar sobrevivendo com a empresa, tá? Então a inflação vem justamente disso aí. A inflação é justamente essa diferença do preço anterior para o preço atual num determinado período de tempo, tá? A inflação ela é medida no período mensal, mas também tem um acumulado anual, tá? O acumulado de 2020 ficou 4,52% e no acumulado dos últimos 12 meses já estão chegando na casa dos 6%, 7%. Então, na verdade, a inflação ela não é uma taxa aleatória que existe. Ela, na verdade, é a redução do nosso poder financeiro, nosso poder aquisitivo. Então, no decorrer dos anos, a gente vai tendo uma degradação através do IPCA. Tanto que, por exemplo, um exemplo popular, o Kinder Ovo, há 10 anos atrás ele era R$1. Hoje ele está R$4, nem sei quanto é que tá. Eu nunca olhei pro Kinder Ovo porque ele sempre na minha concepção foi caro. Mas hoje ele está um preço muito maior do que era antes. E isso justamente por causa dessa valorização, por causa da valorização do dólar frente ao real, por causa do aumento dos produtos naturais, dos recursos naturais, provavelmente do cacau, para o Kinder Ovo, né, por exemplo. Então foi tendo essas influências que o preço, infelizmente ou felizmente, tem que ser repassado para o consumidor final. O consumidor final pode achar ruim, mas ao mesmo tempo, aquele único consumidor final não tá atento que ele está repassando aquela margem para continuar aquela diferença, para continuar com as margens e ele conseguir arcar com os funcionários. Ou seja, a dono do Kinder Ovo deve ter milhares de funcionários na empresa e ele precisa daquela margem determinada para ele conseguir arcar com os salários de todos os funcionários e também contratar, gerar mais empregos, né? Então, por isso que acaba tendo esse repasse. Então, a gente vem para 3 tipos de rentabilidades, tá? Que inclusive tem um post no meu feed acerca disso. A inflação, ela faz nosso dinheiro ser reduzido. Então, vamos dizer que eu invisto no tesouro pré-fixado, que eu comentei aqui. Os mesmos 9% ao ano, tá? Então, a minha rentabilidade total, ao final do período, do final de um ano, por exemplo, seria de 9%, tá? Mas aí tem o desconto das taxas e tudo, vamos dizer que ficou na faixa de 7,2%, tá? Não sei quanto é a taxa, seria 20% de 9%, eu acho que dá 7,2% mesmo. Só que, vamos dizer que o IPCA hoje está 6,7%, no acumulado dos 12 meses. Então, se eu tive uma rentabilidade líquida, né, de 7,2% e a inflação está de 6,7%,
quer dizer que na minha rentabilidade real, ou seja, o que meu dinheiro de fato rendeu, só foi 0,5%. Isso porque teve o impacto da inflação, tá? Não é que eu só vou retornar, se eu investir 1.000, não é só R$ 5 que eu vou ter de retorno. Não, eu vou ter R$ 1.070 e uns quebrados. Mas aqueles R$ 1.070 não compram a mesma coisa que R$ 1.070 compravam há um ano atrás, por exemplo. Tá? Então, e isso aí é justamente por influência do IPCA. Então é interessante também você, dependendo do período que nós estamos vivendo, tá, macroeconômico, você ter alguns investimentos atrelados ao IPCA para proteger o seu dinheiro da desvalorização, da redução do poder de compra. Beleza? Então, gente, a live de hoje é essa, tá? Foi um pouco mais teórica mesmo, né, para vocês entenderem um pouco mais sobre essa questão das taxas, dos indexadores, dos juros envolvidos, da inflação principalmente, para vocês entenderem essas questões e a partir daí vocês tomarem melhores decisões, vocês verem o investimento e já entender se aquele investimento, aquela rentabilidade ou aquele indexador atrelado ao investimento faz sentido ou não para o seu objetivo e também para o risco que no qual você está tomando naquele investimento. Beleza? Agora, galera, antes de finalizar, lembrando, quem não conseguiu acompanhar toda a live aqui, amanhã no YouTube, 7 horas da noite, vai estar disponível o episódio, a reprise, né, dessa live para vocês assistirem. Quem não se inscreveu ainda lá no meu canal, link na bio, tá inclusive aqui no comentário fixado, ó, o link tá lá na bio. Acesse o link, vai ter um link lá direcionando para o canal do YouTube. E aí você se inscreve, já ativa o sininho lá para você ser notificado quando a live começar. Beleza? Muito obrigado a todos que assistiram até o momento. Tchau. Até a próxima live número 8, terceira parte aqui sobre os investimentos. A gente vai tratar sobre a diversificação e gestão do seu portfólio de investimentos. Como você ter as melhores decisões para proteger o seu patrimônio e multiplicar ele no longo prazo. Beleza, gente? Beijo e abraço. Muito obrigado a vocês que ficaram até aqui. Valeu e até a próxima.